Olá, futuros europeus! E aí? Estão sabendo da novidade já, né? Tô fazendo esse vídeo algumas horas atrás, do dia 31 de julho de 2025. A Corte Constitucional italiana foi a favor, como nós já esperávamos, dos descendentes de cidadãos italianos. Mas, Ana, o que está acontecendo? Tem um decreto, tem a lei, tem isso daí. Vamos organizar as ideias? Então vamos lá. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Bolonha decidiu, a cabeça de um juiz, falou assim: hoje, a partir de hoje, eu vou suspender todos os processos de cidadania italiana e eu vou mandar este caso específico, que era de uma pessoa que tinha um antepassado de 1800, acho que se não me engano, 40 e pouco, para a Corte Constitucional, porque eu, juiz, acho que é ilegítimo este processo. Eu acho que tem que ter um vínculo com a Itália, eu acho que não poderia ser um antepassado muito antigo, eu acho que todo mundo quer o passaporte para os Estados Unidos. Basicamente foi isso que o Tribunal de Bolonha fez. Juntamente com o Tribunal de Bolonha, o Tribunal de Firenze pegou um caso parecido e também questionou a legitimidade, o Tribunal de Milão e também, por fim, o Tribunal de Roma. Todos eles questionando a legitimidade da pessoa, né, ou da família, ou das pessoas, naqueles casos específicos, em ter a cidadania italiana, ok? Teve uma audiência pública que todo mundo assistiu, foi muito legal, inclusive, tá gravado no YouTube, são 4 horas de conteúdo ali no YouTube, mas quem quiser, vale muito a pena assistir, porque é uma coisa assim, é de arrepiar, porque são advogados italianos defendendo os nossos direitos, né? Enfim, então nós estávamos aguardando com muita ansiedade a decisão, e essa decisão saiu hoje. Então eu quis gravar esse vídeo para que vocês entendam que o que foi decidido hoje não tem nada a ver com a nova lei de cidadania italiana, no sentido de que não é a decisão do pedido que nós estamos fazendo para a Corte Constitucional. Ok? Esse pedido foi de um juiz, não foi dos advogados, tá? Então vejam a diferença. Essa sentença que saiu hoje do Tribunal de Bolonha, Milão, Roma e Firenze, que estavam questionando a legitimidade lá desde o ano passado, saiu hoje. Nós ainda não temos uma decisão com relação à lei que está vigente hoje, que é a lei que modificou a cidadania italiana, a lei de 94/2025, que modificou vários artigos da lei 91 de 92. Percebam a diferença, ok? Porém, obviamente que eu vou ler para vocês os artigos, vou gravar aqui no computador, mas obviamente que isso vai ter impacto, porque a Corte Constitucional disse que o artigo 1º, que era o artigo que praticamente eles estavam combatendo, né, os tribunais, ele deve ser mantido, ele é constitucional. Se você, na sua família, vamos supor o meu caso, eu sou bisneta de italiano. Nesse caso, a minha avó era italiana, a minha mãe era italiana e, por consequência, eu era italiana. Então, isso quer dizer que, conforme essa lei, essa nova lei que está em vigor agora, ela limita o acesso, ela está indo contra um artigo que hoje foi considerado constitucional pela Corte Superior da Itália. Então, são coisas diferentes, mas são interligadas entre elas. Vamos aqui no computador para a gente ler certinho e destrinchar parte por parte dessa decisão que foi feita hoje? Vem cá. Estou gravando esse vídeo pelo computador para que vocês vejam que eu escrevi todos os pontos que eu achei mais importante. Eu queria compartilhar com vocês para que vocês entendam ponto a ponto de toda a sentença, tá bom? Vamos lá então. O processo foi promovido pelo Tribunal de Bolonha, pelo Tribunal de Roma, pelo Tribunal de Milão e pelo Tribunal de Firenze. Ou seja, cada um desses tribunais pegaram uma ação lá e questionaram a legitimidade. Então, o tribunal reuniu todas elas e deu uma decisão única, tá? A decisão foi a favor, né, do artigo 4 do Código Civil italiano, o artigo 1º da Lei 55 de 1912, que é a lei anterior à nossa lei de hoje, né, que é essa aqui,
a lei de fevereiro de 92, que a gente chama 91 de 92, sobre a cidadania italiana. Então, aqui a gente tem as informações da sentença, né? Então, como eu conversei com vocês no começo do vídeo, a audiência pública aconteceu no dia 24 de junho. A decisão, tá falando aqui, também foi no mesmo dia, mas a publicação foi feita só hoje, dia 31/7/2025, tá? Então, aqui eram as normas impugnadas, que basicamente dizia que é cidadão italiano desde o nascimento o filho de pai ou mãe cidadã, né? E todos esses artigos dizem isso. E todos esses artigos foram considerados constitucionais, que foi o objetivo da sentença que nós vamos analisar aqui hoje, tá? Nós temos o nome das partes constituídas, mas eles nunca colocam o nome até por questões de privacy, né? Teve as intervenções dos advogados da Audi, da ADES, Círculo do Trento, enfim. Então, vamos já ao ponto, pra gente não fugir muito do tema, né? Então, além de todas essas normas aqui que eu falei pra vocês, dos artigos 4, o artigo 4 do Código Civil, o artigo 1º da Lei 55 e o artigo 1º da Lei 91 de 92, os tribunais também questionaram os artigos 117 da Constituição, os artigos 1 e 3º da Constituição, né? E foi isso basicamente o que eles estavam falando. Estavam falando que, além de não ter um limite geracional, os cidadãos, né, os descendentes de cidadãos italianos também não respeitam os acordos da União Europeia. O que isso implica, né? Então vamos à situação fatídica dos requerentes, tá? Os requerentes nasceram no exterior, entre Brasil e Uruguai, residem no exterior, possuem as cidadanias desses países e eles querem ter a cidadania reconhecida porque eles são descendentes de cidadãos italianos. O caso de Bolonha, o antepassado italiano, ele nasceu dia 27 de abril de 1874, o de Roma, 27 de janeiro de 1873, Milão, 14 de setembro de 1843, Firenze, 11 de janeiro de 1903. Vejam que esses daqui são mais antigos, de Firenze era relativamente mais novo, tá? O que os tribunais estavam argumentando? Eles estavam argumentando que entre os anos de 1870 e 1970, cerca de 27 milhões de cidadãos deixaram o país e aproximadamente metade desse pessoal todo nunca mais retornou. Isso significa que os descendentes superam o número de cidadãos residentes na Itália, tá? Eles também falaram que o ordenamento italiano é um dos poucos a não estabelecer o reconhecimento da cidadania italiana por descendência. E eles disseram que tiveram fatores agravantes como a facilitação da reconstrução da linhagem de descendência, um caráter atrativo. Eles disseram todo aquele bafafá lá que as pessoas, né, devido às crises econômicas do país, começaram a procurar novas vantagens, inclusive de ir para os Estados Unidos com o passaporte italiano, né, o que é muito uma mentira bem grandinha, né? E, obviamente, traria consequências para o sistema, que seria a inércia e impasse dos consulados no exterior e a multiplicação dos pedidos de verificação de cidadania italiana nos tribunais, tá? Não só isso, eles começaram a dizer que, além das violações dos artigos falando da limitação, da não limitação, na verdade, eles falaram que também houve violação dos artigos 1 e 3º, onde os tribunais diziam que, segundo a Constituição, o povo italiano é quem detém a soberania do país. Mas a lei da cidadania italiana permite que milhões de descendentes no exterior, mesmo sem nenhuma ligação com a Itália, se tornem cidadãos. E os tribunais dizem, né, queriam dizer que isso desfigura o conceito de povo italiano, ou seja, uma coisa bem preconceituosa, não é mesmo? Então, qual seria a consequência final disso? Que a inclusão no conceito de povo de sujeitos totalmente estranhos a uma comunidade nacional. Então, eu, que sou bisneta de
de cidadão italiano, sou um sujeito estranho à comunidade nacional, tá bom? Também interferia no princípio da irracionalidade e desproporcionalidade, dizer que não estabelecer qualquer limite ao mecanismo de aquisição da cidadania por mera descendência. Então, eles queriam que esse princípio fosse também levado em consideração, porque afeta o exercício da soberania popular. Aqui a gente está falando das questões dos votos, tá? Pode permitir que essas pessoas se inscrevam nas listas eleitorais internas, influenciando diretamente nas decisões nacionais. Influência do quórum, tá? Tornando mais difícil alcançar os números necessários para validar um resultado. E compromete as operações dos referendos constitucionais. Isso tudo aqui são as alegações dos tribunais, tá bom, gente? Não para por ali, tem mais um pouquinho aqui que eu separei para vocês. A violação do artigo 117, que seria as obrigações internacionais e europeias. Então, os tribunais, né, aqui no caso, exceto Roma, vê a violação do artigo 117, que exige o respeito ao compromisso internacional. Então, aqui eu separei para vocês. Está falando que o direito internacional permite que o Estado discipline sua cidadania, mas, segundo eles, tem que existir um vínculo entre o cidadão e o Estado. Então, não pode reconhecer um cidadão, não pode reconhecer um cidadão, sendo que ele não tem uma ligação com a sociedade. Tá? E eles também argumentaram que, sem relações sociais efetivas, o reconhecimento da cidadania não tem fundamento internacional. Eles fizeram todas essas alegações e também fizeram algumas soluções para a gente. E vamos colocar aqui soluções entre aspas, né, porque são péssimas. O Tribunal de Bolonha disse que é razoável se for até 2 gerações e desde que o ascendente, né, o interessado a reconhecer, viveu pelo menos 2 anos na Itália. O Tribunal de Roma disse sobre a aquisição automática, né, quando o requerente demonstrar diretamente a cidadania dos genitores, ou seja, filhos de cidadãos italianos, ou até 2º grau, indo até netos, ok? O Tribunal de Bolonha ele não dá nenhuma solução, mas ele fala que nós temos que respeitar a disparidade racional em relação ao cônjuge do cidadão italiano. Uma coisa assim, né? Nada a ver. Tribunal de Firenze, limitação genérica, necessidade de razoáveis limitações para superar as dúvidas manifestadas. Então, esses daqui são os isentões, né? Esses daqui deram alguma coisinha mais concreta, mas também nada mais do mesmo. Aí, os nossos advogados maravilhosos que foram lá na nossa defesa, eles falaram que a cidadania italiana ela é uma tradição centenária e ela é mais do que isso, ela é respeitada pela lei, tá? A regra que permite que a cidadania por descendência ela é aplicada há mais de 160 anos. Então ela não é uma intervenção recente, mas sim uma escolha histórica e política do Estado italiano, feita para manter o vínculo com seus emigrantes e seus descendentes, que ajudam até hoje a construir o país, mesmo que estão vivendo no exterior. As contribuições dos italianos no exterior, tá? Os cidadãos descendentes de italiano, mesmo vivendo fora da Itália, sempre contribuíram com o país. Por quê? Enviam remessas financeiras importantes, ou seja, 4% do PIB italiano são feitos pelos descendentes de italianos. A participação no serviço militar nas 2 guerras mundiais ajudam em momentos difíceis como terremotos, tragédia, até mesmo durante o Covid. Divulgam e preservam a cultura italiana em todo o mundo. Quem aí não tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que faz macarrão todo domingo, né? Gosta de comer pizza, tudo isso que a Itália tem a gente preserva, não é mesmo? A alegação que eles estavam falando que a gente pesa para o Estado é inverídico isso. Um cidadão reconhecido no exterior não representa custo para o Estado italiano, não utiliza sistema de saúde público, nem recebe benefícios sociais e tem uma influência política mínima, com apenas 2% do parlamento reservado para os eleitos fora da Itália. Então não é que todo mundo vai vir aqui e vai se candidatar e morar em outro país e vai ser aceito. Não, existe uma regra que
que diz que apenas 2% do parlamento pode se candidatar. Tá? Mais do que isso, a Constituição protege os imigrantes. Então, a Constituição italiana reconhece e protege os italianos no interior. Os artigos 35 e 48 garante atenção especial aos imigrantes e ao direito ao voto. Não há nenhum artigo que imponha limites ou dispositivos ao reconhecimento da cidadania por descendência, e o artigo 22 proíbe tirar a cidadania por motivos políticos, mas não restringe a forma de adquiri-la, ok? Então, esses artigos aqui estão dizendo que, conforme foi alegado pelos advogados, que não existe uma limitação, a lei é clara, não é mesmo? A cidadania por descendência é originária, ela não é artificial. A lei não está fabricando cidadãos, eu amei essa frase aqui. Ela apenas reconhece um direito de que já existe desde o seu nascimento, com base no vínculo direto com o genitor italiano, tá? A transmissão da cidadania é ininterrupta, é uma geração após geração, como prevê o sistema iuris sanguinis. O processo judicial tem caráter declarativo e não constitutivo, ou seja, declara um direito que já existia, ela não cria algo novo. Isso é bem legal a gente falar. Quando a gente entra com o processo, a gente não recebe uma sentença que me dá o direito. Não, ela declara: meu amor, você nasceu italiana, tô aqui, ó, tua sentença, vai lá fazer tua carta de identidade e vai poder viver onde você quiser, tá bom? Não há violação do direito internacional nem europeu. Então, embora alguns tribunais, como esses que nós citamos, tentem aplicar o princípio da efetividade do vínculo, a Corte da Justiça ela não tem uma jurisprudência clara dizendo que não pode fazer isso. Nunca foi decidido que um país europeu não pode reconhecer a cidadania por descendência. A cidadania italiana nasce automaticamente da cidadania nacional e os estados têm autonomia para defender quem são os seus cidadãos. Então, isso aqui são as decisões da Corte Europeia, tá? E todas essas que eu estava falando até agora são as alegações dos advogados que defendiam a cidadania italiana para aqueles que entraram com o processo, tá bom? Então vamos falar da decisão da Corte, da maravilhosa Corte de Constitucionalidade italiana. Então, a Corte ela rejeitou, ela não admitiu os questionamentos sobre o artigo 4 do Código Civil, sobre o artigo 1º da Lei 55 e também sobre o artigo 1º, letra A, da Lei 91 de 92. Então, ela declarou inadmissível todos os questionamentos, ok? Ela também declarou que não é ataque, né, à lei, não é ataque o princípio da soberania, nem o princípio da igualdade. A cidadania italiana não ataca nenhum desses princípios, tá bom? A disparidade de tratamento não procede. Por fim, a Corte ela avaliou uma acusação feita pelos tribunais que dizia que a cidadania por descendência criava uma disparidade irracional de tratamento entre italianos. Então a Corte julgou essa acusação infundada, ou seja, não há violação ao princípio da igualdade, que é o artigo 3 da Constituição italiana. Então, meu amor, o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um limite geracional, né? E todos os pedidos feitos pelos tribunais de Bolonha, Firenze, Roma e Milão foram rejeitados, tá? A decisão foi feita na Corte Constitucional de Roma, né, dia 24 de junho, teve as assinaturas dessas pessoas maravilhosas, vamos guardar o nome dessas pessoas, colocar umas velhinhas, rezar para elas, e foi publicado dia 31 de julho de 2025. É muito bom ver a justiça sendo feita. Na hora que eu li toda essa sentença, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Espero que vocês tenham entendido esses pontos, né? E lembrem que essa decisão aqui, ela não tem nada a ver com a lei que está em vigor hoje, né? Que modificou a Lei 91 de 92, mas ela tem reflexos, né? E vai ajudar muito os advogados nesses processos novos que a gente está protocolando.
Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho da situação que nós estamos vivendo agora com a cidadania italiana. Cada hora é uma decisão, mas pelo menos essa foi favorável. E se você tem a intenção de fazer seu processo e estava lá em dúvida, agora é a hora, não deixe mais passar. Vocês viram aí que esperar não é a solução. Então, chame a gente, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, nossa newsletter. Vou pedir pro pessoal deixar tudo aqui, nossos cards, para vocês poderem seguir a gente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com quem tá meio perdido aí na decisão da cidadania italiana e comenta aqui embaixo. Você gostou dessa decisão? Espero que sim. É isso, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!